pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um estudo que eu fiz aqui, uns testes, né? Que eu fiz aqui em relação aos pontos de medição da temperatura de óleo no motor AP turbo aqui nesse caso. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o objetivo, né, desse estudo, que foi avaliar as diferenças da medição de temperatura do óleo feita no cabeçote, na galeria do cabeçote, e também feita no cárter. O objeto de teste aqui, né, que a gente usou é o Voyage 1.8 Turbo, 1.9 na verdade, Turbo, do meu amigo Moza, que a gente faz um projeto extenso aí no canal de desenvolvimento, Voyage 93.9 forjado turbo, com as condições aí, né, bomba de óleo original do carro, não tem retrabalho. O óleo que a gente está usando aí para o teste é o Motul 8100 sintético 10W60. No cabeçote tem esse sensor da Bosch aqui, que mede pressão e temperatura, e no cárter a gente está usando esse sensor da MTE aqui para poder medir a temperatura no cárter. E a injeção eletrônica que a gente está usando, o Datalog, é um FT450 com um Input Expander para ler mais canais aqui. Tá aí a foto do carro. Bom, o posicionamento dos sensores, né? Então aqui atrás no cabeçote, na galeria do cabeçote, aqui na galeria principal, tem montado esse sensor Bosch aqui, que mede pressão e temperatura ao mesmo tempo. E aqui no cárter está montado esse sensor da MTE para poder medir também a temperatura somente do óleo no cárter. Então a gente tem esses dois pontos, porque muita gente me pergunta, onde que eu monto o sensor de temperatura de óleo? Cara, depende, e é bom conhecer os parâmetros para você saber se você vai estar próximo do seu limite de temperatura de óleo ou se vai passar o limite, e para proteger seu motor, não perder as propriedades do lubrificante, é bom saber isso. Bom pessoal, vou mostrar aqui a análise de alguns testes aqui, alguns logs, né, que é legal de ver, os gráficos. Bom, nesse primeiro log aqui, nesse teste, eu fiz uma partida aqui com o motor frio a 28 graus, dá pra ver aqui. E aí esperei um pouco mais de 10 minutos até o eletroventilador acionar a primeira vez. Em azul aqui eu tenho a temperatura da água, em verde eu tenho a temperatura do óleo no cabeçote, e em vermelho eu tenho a temperatura do óleo no cárter. Aqui eu não consigo ver de trocar a legenda dessa temperatura, porque o canal está entrando pelo Input Expander e eu não posso colocar o nome que eu quero, mas não é a temperatura do pneu, é a temperatura do óleo no cabeçote. Aqui eu mantive o motor em marcha lenta o tempo inteiro praticamente, dá para ver nesse gráfico aqui embaixo a rotação do motor, só em um momento aqui que eu acelerei, parado mesmo, só para poder pegar a pressão de óleo que esse teste também estava fazendo, mas poucos segundos aqui, o resto é tudo marcha lenta. Então o que é legal de ver aqui? Primeira coisa que muita gente já sabe, né? A temperatura da água aquece muito mais rápido que a do óleo. Então dá para ver que a temperatura da água em azul ela sobe muito mais rápido. Então aqui, todas elas aqui partiram aqui de 28, 30 graus e aí foram esquentando. Por exemplo, aqui em 5 minutos a água já está em 75, a água aqui já está em 75, o óleo no cárter está 40 e o óleo no cabeçote está a 58 graus. Então dá para ver essa evolução aqui das temperaturas. Se eu tivesse gravado por mais tempo, as temperaturas do óleo tendem a estabilizar um pouco mais alto que a da água, mas demora bem mais. Então eu vou mostrar depois para vocês os resultados aqui dos tempos, mas dá para ver aqui bem legal. A água subindo rápido, aqui ela chega aqui, arma a ventoinha, ela já diminui, e o óleo aqui no cárter demora para começar a subir a temperatura, depois sobe, e no cabeçote responde mais rápido. Então a temperatura do óleo sobe bem mais rápido aí no cabeçote. Interessante aqui de ver. No próximo log aqui, no próximo teste, é uma puxada aqui de terceira e quarta marcha. Dá para ver aqui a rotação e a pressão de turbo. Então aqui na terceira, a terceira marcha aqui a 7.000 e poucos RPM, 1,7 kg, 1,8 kg de pressão,
e na quarta marcha chegando aqui a pico de 2,2 kg, depois caindo para 2 kg na quarta marcha. Então aqui já é com a velocidade bem mais alta. Vou tirar aqui só para deixar as temperaturas. E aqui só para ter uma noção, as mesmas temperaturas, tá? A água aqui 88 graus, mantendo aí 87, 88, no final aqui 90. A temperatura do óleo no cárter 92, cai um pouquinho, 91 e depois no final aqui chega a 96. E a temperatura no cabeçote responde mais rápido e com a temperatura bem mais alta, então começando aqui a 112 graus mais ou menos e terminando a puxada aqui em 115. Então já dá para ver essa diferença grande aqui, como responde mais rápido e como tem uma temperatura mais próxima e mais real do limite aqui, medindo no cabeçote, na galeria, né, do que no cárter, que ela demora mais para reagir e fica numa temperatura relativamente mais baixa aí. Eu vou mostrar para vocês depois no resumo essas diferenças de temperatura. Para terminar aqui, um último log. Isso aqui a gente estava na estrada, vindo aqui em baixa velocidade aqui a 50, 60 por hora, e aí a gente pegou um engarrafamento. Então dá para ver aqui que a velocidade fica bem baixinha, toda hora para e arranca, para e arranca. Uma gravação de quase 20 minutos, aí, não, mais de 20 minutos. Vou tirar a velocidade aqui. Isso aqui são as vezes que o eletroventilador acionou. Então ele aciona, desaciona. E aí dá para ver aqui na água, a temperatura da água aqui em azul, ela sobe, aciona o eletroventilador, ela cai. Então fica ciclando aqui, que é o funcionamento normal do motor, né? E aí dá para ver que a temperatura aqui no cárter, ela veio bem baixa aqui, em torno de 50 graus. E aí na hora que pega o trânsito, a temperatura vai lá para cima, estabilizando aí em 85 ou 89 graus. O cabeçote já tem uma subida menor, uma diferença menor, né? Então o cabeçote aqui está a 94 graus, na hora que pega o trânsito, o carro para e tal, ele vai subindo aqui até a 106 graus. Então, depois eu vou mostrar na tabela também essas diferenças, mas é interessante aqui de ver como é que se comporta as temperaturas. Bom, aqui então eu fiz uma tabela com um resumo dos resultados, né, dos testes aí que eu fiz. Eu coloquei aqui nessa coluna a temperatura do óleo medida no cárter, a temperatura do óleo medida no cabeçote, a diferença entre elas e alguns testes aqui que eu fiz. Então, por exemplo, o tempo gasto para atingir 60 graus do óleo partindo de 28 graus, que foi o teste que eu fiz aqui. Então, medindo no cárter demora 11 minutos para subir de 28 graus para 60 e no cabeçote demora só 5 minutos para poder chegar de 28 a 60 graus. Então, uma diferença bem grande. A temperatura máxima atingida aqui numa puxada com 2 kg de pressão até 190 km por hora, pelo cárter chegou no máximo a 97 e pelo cabeçote chegou no máximo 115 graus. Lembrando que esse carro não tem radiador de óleo, tá? Então uma diferença aí de 18 graus de diferença de temperatura de pico. O delta de temperatura do início até o fim de uma puxada, né, dessa puxada, então a temperatura no óleo subiu, no cárter subiu 5 graus e no cabeçote subiu só 3 graus. Então dá para ver uma diferença que no cabeçote, como ele já está trabalhando mais quente, a medição já é mais quente, a diferença é menor. E no cárter dá para perceber essa diferença um pouco maior. Na temperatura máxima atingida durante um trânsito pesado de 20 minutos, com a temperatura ambiente aí de 38 graus, ou seja, num dia quente, a temperatura máxima que atingiu na leitura do cárter foi 89 graus e na temperatura do cabeçote 106 graus, dando aí uma diferença de 17 graus. A temperatura média em situação de cidade, com a velocidade média de 30 km por hora e temperatura ambiente de 30 graus, a temperatura média no cárter foi 90 graus e a temperatura média no cabeçote 105 graus, dando uma diferença aí de 15 graus de uma leitura para outra. E a temperatura média em situação de estrada, média de velocidade de 80 km por hora e a temperatura ambiente de 34 graus, então a temperatura média do óleo no cárter 83 e no cabeçote 100 graus, dando aí uma diferença de 17 graus das duas medições.
Bom, a conclusão aqui. Então dá para ver aí que tem uma grande diferença nos valores medidos no cárter e no cabeçote. A medição de temperatura do óleo feita no cárter tem algumas consequências, porque que ela é mais fria, né? Primeiro pelo o efeito do volume do óleo no cárter ali armazenado, faz como se fosse um pulmão, uma bacia ali embaixo. E esse cárter ele recebe muito vento ali na parte de baixo do carro, então acaba que arrefecia um pouco. E a medição de temperatura feita na galeria de óleo lá no cabeçote, ainda mais no cabeçote, que geralmente é a parte mais quente do motor, ela tem os valores mais reais aí que a gente precisa saber para saber se o óleo está chegando numa temperatura que ele pode se degradar ou que seja perigoso ou que até seja aí veja uma necessidade de montar um radiador de óleo, né? A média da diferença entre o cárter e o cabeçote nesse motor aqui, nesses testes, foi entre 15 e 18 graus. Então, vamos supor que você não consiga medir a temperatura na galeria de óleo, ou no cabeçote, ou no cavalete de óleo. Se você conseguir medir no cárter, já tem um parâmetro legal. E você vai saber aí que você vai ter uma diferença para a temperatura máxima mesmo na galeria, em torno aí de 15 a 18 graus, se quiser ser um pouco mais conservador, porque nem todo motor é igual, em torno de 20 graus a mais. Então você já tem uma noção do quanto que está chegando a temperatura do óleo no seu motor. Essa temperatura máxima que o óleo pode atingir é um valor que é complicado de se falar assim, porque depende de várias coisas. Depende da composição do óleo, depende se é óleo mineral, se é óleo sintético. Mas assim, a gente trabalhando aí em torno de... Eu gosto de trabalhar em torno aí de pico máximo de temperatura de óleo em torno de 135 graus. Porque o óleo, quando ele passa desse valor, ele perde as propriedades dele e ele perde definitivamente. Então, mesmo que você consiga esfriar ele, o óleo... se você continuar usando, ele vai perder as propriedades dele. Então, a partir do momento que você ultrapassou aquele limite, tem que fazer a troca de óleo. Então, é legal saber isso. Esse óleo geralmente aquece muito em condições de alta carga por muito tempo. Então, pista ou então uma retomada muito longa, alguma coisa assim, que faça com que muito tempo, né, muitos minutos, o motor fique em alta carga, com muita potência. Aí é a hora que o óleo sobe muito a temperatura. E aí, vamos supor, para resolver, no caso, poderia instalar um radiador de óleo, um trocador de óleo, água para óleo, né? Que muitos carros originais já tem. E para os futuros estudos que eu vou fazer aqui, nesse próximo motor que a gente está montando no carro, a gente vai usar o cárter de alumínio, que eu já mostrei para vocês nos vlogs anteriores. Então vai ser legal, eu vou conseguir comparar aí a temperatura do cárter de aço para o cárter de alumínio, que vai ter uma tendência de esfriar mais o óleo, não só pelo próprio material que troca calor muito mais rápido, quanto pelo ar que ele recebe por baixo. Então vai ter um efeito potencializado aí de esfriar o óleo. Mas isso fica para um próximo vídeo, nos próximos estudos. Obrigado por ter acompanhado, até o próximo, valeu!